Que bom estar com você em mais um culto online da nossa igreja, nesse último domingo do mês de junho. Como é bom ter você conosco nesse encontro divino, encontro de adoração, encontro de oração, encontro de comunhão com o Senhor e conosco, todos aqueles que estão participando neste momento, assistindo este culto. Que o Senhor abençoe a sua vida e a vida da sua família. Vamos ler um texto lá no Salmo 71, verso 20 e verso 21. Diz assim o texto, Salmo 71, verso 20 e verso 21. Tu que me fizestes passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Que promessa maravilhosa nós temos como filhos e filhas do Senhor para nós. Que Deus abençoe sua vida e que este culto possa ser especial no seu viver, que possa ser um momento onde você possa adorar o Senhor. Vamos orar então? Querido Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Tu és o Deus de toda consolação. Tu és o Deus que nos abençoa, que cuida de nós. Por isso, Senhor, aqui estamos mais uma vez para adorar o Senhor, para bendizer o teu nome. Fica conosco, Senhor, nos consola, nos fortalece, Senhor, dá-nos direção, dá-nos sabedoria em meio a todos estes momentos. Estamos aí no último domingo deste mês de junho. Temos um novo mês pela frente. Abençoe-nos, Senhor, e que cada dia deste novo mês possamos buscar o Senhor e obedecer aos seus mandamentos. Obrigado pela bênção da tua presença em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Olá, meus irmãos, vamos louvar ao Senhor, sempre gratos a Ele, porque Ele é o Deus que nos fortalece. Vamos cantar. Te louvar, te agradecer, a tantas formas e expressões, para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te. E a uma voz oferecer-te seus louvores, suplicar
Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Boa noite, meus irmãos. Paz e graça a todos. Mais uma semana, mais um culto que nós estamos aqui à distância, mas sem dúvida alguma com muitos motivos de alegria e de reconhecimento das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. E esse tempo agora que nós temos da realização do nosso momento de dízimos e ofertas, eu queria ler para vocês um versículo que se encontra no livro de Atos, capítulo 20, o verso 35, onde a palavra do Senhor nos diz: em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. E algo que eu queria trazer como reflexão desse texto não é uma imposição ou um mandamento ou uma coisa que você tem que se sentir coagido a fazê-lo. Mas sem dúvida alguma, no momento em que nós temos a oportunidade de partilhar da generosidade e fazê-la acontecer no meio do povo de Deus, através das nossas contribuições, dos nossos recursos, o nosso Pai, Ele há de abençoar ainda mais aquilo que nós direcionamos para a sua casa e para o seu reino. Que você possa, com alegria, nesse momento, compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem te dado. E, sem dúvida alguma, o Senhor há de continuar a ser o provedor em nossas vidas. Seja você aquele que está com um pouco mais de recursos agora, ou até aquele que tem passado por dificuldade. O Senhor tem visto cada um dos nossos momentos, cada uma das nossas situações, e Ele há de cuidar de nós. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para teu louvor. Podemos orar agora com alegria ao nosso Pai. Santo e amado Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento em que nós temos a oportunidade de retribuir um pouco do que Tu tens nos dado, e sabemos e reconhecemos que Tu de fato és o dono de todas as coisas, e te agradecemos, ó Pai, pela Tua fidelidade, pela Tua provisão, pela Tua misericórdia e graça em nossas vidas, e que nós possamos, nessa semana que se inicia, viver cada vez mais de acordo com a Tua santa e perfeita vontade, e que realmente tudo que fizermos, ó Deus, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Continua abençoando e capacitando cada um daqueles que estão na linha de frente no combate ao Covid, e continua também, ó Pai, trazendo aos nossos corações mais e mais da responsabilidade que temos como cristãos de fazer diferença onde quer que nós estejamos. Que Tu continues a cuidar de nós e que nós possamos ser sal e luz onde quer que nós estejamos. É assim que nós te agradecemos e te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a paz, meu irmão, graças a paz, minha irmã. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 5,
do verso 17 ao 21. Romanos, capítulo 5, 17 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Versículo 18. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da desobediência de um só, muitos se tornarão justos. Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E por fim, versículo 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, Santo e Eterno Pai, louvamos o Teu nome, Pai, por mais uma ministração de culto a Ti, por mais uma ministração da Tua Palavra, porque a Tua Igreja, Senhor, ainda que não fisicamente se reúne neste dia para honrar, glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. Senhor, ainda sobre isto queremos pedir, Senhor, em relação à volta do Teu ajuntamento ali no prédio que tanto amamos, pedimos que o Senhor acalme o nosso coração, aquiete a nossa alma sobre isto. Agradecemos, Senhor, pela sabedoria dada aos líderes da nossa igreja, bem como o nosso pastor, bem como nossos diáconos e outros líderes, no qual a decisão ela foi sabiamente tomada, haja vista tantos casos que temos, Senhor. Mas sabemos que nosso coração ele fica triste com isso, porque queremos estar ali, na comunhão dos santos, louvando ao Teu nome, Senhor. Mas sabemos, Pai, que onde quer que estejamos, Tu aceita a nossa adoração. E por isso oramos por essa mensagem, que o Senhor me use, Pai, apesar de mim. Aqui está a Tua palavra e aqui está o Teu servo, Pai. Porém, a Tua palavra é maior que o Teu servo. E por isso me usa como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Oramos no nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, Pai. Amém. Irmãos, Paulo escreve essa carta 55 anos depois do nascimento de Jesus Cristo. E ele tem 2 propósitos nessa carta. Primeiro é defender o ensino fundamental do cristianismo. Paulo está preocupado com que tipo de cristianismo está sendo ensinado e a doutrina, a teologia que está sendo ensinada. Então ele visa, na carta de Romanos, fundamentar a teologia. Costuma-se dizer que Romanos é a espinha dorsal da teologia, porque ela vai dar margem para todas as outras teologias ou todas as outras doutrinas. Então Romanos é a carta mais teológica, talvez seja a carta mais teológica que nós temos na palavra de Deus, porque primeiro ela visa ensinar os fundamentos do cristianismo. A segunda é que um ponto muito interessante, diferente de outras cartas, é que ela visa falar também da justificação por meio de Jesus Cristo. Paulo tem o intuito em falar que nós somos justificados não por nossas obras, não por nossos méritos e deméritos, mas por Cristo.
Então você vai ver vários temas na carta de Romanos. Eu listei alguns e vou ler para vocês. A ira santa de Deus contra os pecadores, o reinado da morte por causa do pecado, a luta do cristão contra o pecado, corações endurecidos, submissão às autoridades, o dever de amar uns aos outros, Deus declarando o eleito justo por meio da fé em Cristo, a ideia da vivificação por meio do batismo, eleição, predestinação, dons de Deus, unidade em Cristo e sua justiça imputada aos crentes. Ou seja, meus irmãos, minhas irmãs, a carta de Romanos ela é recheada de assuntos e conteúdo para nosso crescimento, para nós adquirirmos sabedoria em relação à palavra de Deus e propriamente dito o caráter de Deus revelado nas Escrituras. Por isso que essa carta é muito importante para a igreja. Por isso que essa carta é muito importante para nós, como cristãos. E por isso nós não somente devemos escutar a mensagem nos domingos que já passaram, mas os que virão também sobre a carta de Romanos, mas ler nas nossas casas essa carta tão fundamental. Mas o assunto que eu quero trazer para os irmãos, para as irmãs hoje, é um assunto muito particular para nós, que é sobre federalismo. É sobre Paulo, na carta de Romanos, trabalhando com representantes do povo de Deus. Paulo vai falar sobre dois representantes nos versículos que nós lemos. Adão, nosso primeiro representante, e Cristo, nosso último e atual único representante. Adão e Cristo. Para melhorar o seu entendimento, vou contar casos que aconteceram na minha vida. No ensino médio, eu, vez ou outra, era representante de sala. O que é isso? Havia uma votação nos semestres para o aluno que seria o representante da sala diante a diretoria, diante as reuniões dos professores, e eu, a volta e meia, era escolhido para ser esse representante. Igualmente, no Acampamento Paraíso, como muitos irmãos conhecem, eu, vez ou outra, era o capitão do meu time, ou seja, da mesma forma, eu representava o meu time diante os equipantes que ali estavam. Igualmente, nesses dois casos, eu percebia que as pessoas tinham muito problema com a ideia de um representante, porque todos querem ser representantes. Ainda que falem que não, eu não quero, mas muitos têm problemas de receber ordem ou seguir uma determinada condição, que o representante, no caso eu no ensino médio, no caso eu no Acampamento Paraíso, demandava para as pessoas. E as pessoas não aceitavam, as pessoas reclamavam, enfim. Uma conclusão, inicialmente, que eu tiro disso é que as pessoas tinham muito problema em trabalhar com representantes. Na verdade, nós temos muito problemas em trabalhar com representantes, porque nós queremos ser representantes de si mesmos. Nós queremos nos representar. Paulo, nessa carta, ele aprofunda essa questão porque as pessoas queriam muito se representar diante de Deus. E Paulo vai dizer, olha, nós temos um representante. Tínhamos Adão como representante, o representante do velho homem, e agora temos Cristo, um novo representante. E é através desse tema, um novo representante, que eu quero mostrar os argumentos de Paulo a respeito dessa nova vida que temos e como esse novo representante nos deu bênçãos das mais variadas e o como ele impactou a nossa vida e ele deve estar impactando a sua vida atualmente. O primeiro argumento que eu tenho é no versículo 17, quando Paulo diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte,
muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Este novo representante nos salvou. Veja, Paulo, ele separa Adão e Jesus Cristo. Na parte de Adão, ele fala: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou morte. Paulo está falando, o nosso antigo representante nos trouxe morte. Ele argumenta que através de Adão, através do seu pecado, do pecado original, descrito ali em Gênesis, a morte agora reina para todos. Paulo está argumentando que a gente pecou em Adão. Nós estávamos em Adão. Ele, como nosso representante, como nosso federal, pecou e nós estávamos nele. Então, a morte veio sobre todos, porque todos pecaram. Nós pecamos em Adão porque ele era o nosso representante, ele era o nosso federal. Então Paulo traz o novo representante, Cristo. Veja na segunda parte do versículo. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quem recebe? Quem recebe que Paulo está dizendo essa abundância da graça? Quem? Nós. Nós recebemos isso. O que reinava o pecado, agora reina a graça de Jesus Cristo. Mas o que seria essa abundância da graça e dom da justiça? A salvação. Cristo demonstrou e deu o maior ato de amor morrendo por nós, sendo obediente até a cruz. Essa abundância da graça transbordou em nós quando Cristo morreu. Quando Cristo morre e ressuscita ao terceiro dia, ele derrama graça sobre os eleitos. O dom da justiça, que era de Cristo, agora é imputado a nós. E assim recebemos salvação. Cristo cumpriu toda a lei. Por isso recebemos salvação por meio de Cristo. Agora, não mais Adão é o nosso representante, mas Cristo é o nosso representante. Quando reinou a morte, Cristo trouxe graça. A gente costuma achar que a vida eterna é somente no futuro, que a plenitude do Espírito, o corpo glorioso que nós chamamos, é somente no futuro. A plena santidade no futuro, quando Cristo voltar ou quando nós morrermos. Mas Paulo está falando aqui que Cristo derramou essa abundante graça em vida, que Cristo nos justificou em vida. Vida eterna é agora, vida eterna é hoje. Plenitude do Espírito em nós é agora. Isso é o que devemos tirar desse texto, que a salvação, nós somos salvos hoje, e ninguém pode tirar isso da mão de Cristo. Ele conquistou. A segurança da salvação é algo que me intriga muito. Eu conheci um equipante, Rafael, já está na eternidade com o Pai, mas quando ele estava enfermo no hospital, um certo dia eu liguei para ele e eu estava muito triste, porque ele tinha certeza que naquele momento ele ia partir para os braços do Pai. E uma frase que ele falou, eu não me esqueço. Ele falou a seguinte frase: Leandro, eu vou me encontrar com Deus. Eu vou para a glória. Eu não estou triste, eu estou feliz. Eu vou encontrar com meu Deus. E essa certeza da salvação só pode ser dada pelo Espírito Santo. Essa alegria que é encontrada mesmo na morte, só é encontrada através de Cristo. É em Cristo que a gente consegue ter a certeza de que iremos abraçá-lo quando chegarmos lá. O segundo argumento desse novo representante é que ele nos vivificou. Primeiro, ele nos salvou
e ele nos vivificou. Veja o versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Novamente, o apóstolo Paulo está fazendo um paralelismo entre Adão e Cristo. Para Adão, ele faz a primeira parte do versículo, a parte A. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. O apóstolo Paulo argumenta nesse versículo que Adão ofendeu diretamente a santidade de Deus quando pecou, por uma só ofensa. Adão e nós em Adão ofendemos a santidade de Deus quando pecamos. E ele ofendeu a santidade de Deus porque ele foi contrário ao que foi ordenado pelo próprio Deus. O que foi ordenado? Deus nos deu vida, em troca, obediência. 100% obediência. E Adão pecou. E nós pecamos em Adão, ou seja, fomos desobedientes. A partir desse momento, Deus decreta condenação sobre todos os homens. Todos os homens agora estão destituídos da glória de Deus, estão condenados. Juízo virá sobre todos os homens. Mas o que é essa condenação? Quando Deus ordena a morte a todos, ele ordena a separação entre a fonte de vida, Deus, e a separação, fonte de vida, Deus e os homens. Os homens agora estão separados da fonte de vida, que é Deus. Estão mortos em seus delitos e em seus pecados. Neste momento, o homem não tem vida de verdade. O homem sobrevive. Ele sobrevive, ele não vive. A não ser que o próprio Deus, que decretou a morte, que decretou a condenação, o juízo, revertesse isso em Cristo. Então veja a segunda parte do versículo. Assim, também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Enquanto o pecado de Adão trouxe ofensa à santidade de Deus, Cristo trouxe graça para os crentes pelo seu ato de justiça. Que ato de justiça é esse? Obediência. Cristo foi obediente, trouxe justiça, ou trouxe justificação, na verdade, para todos os crentes. Ele mata a morte em nós e nos dá vida. Cristo cumpriu todos os requisitos da lei quando morreu na cruz, porque foi obediente. Através de um único ato, obediência total até a cruz, ele derramou graça e nos justificou. Nós não temos como agradar a Deus. Não temos como fazer algo que agrade a Deus por nós mesmos, senão Cristo em nós. Aí sim agradamos a Deus. A vida obediente de Cristo e a sua morte na cruz foi imputada a nós como justiça. E Deus agora não vê mais pecado. Deus, quando olha para nós, vê Cristo. Assim como o pecado de Adão trouxe condenação, a obediência de Cristo trouxe graça. Se nós temos a Cristo, nós temos vida de verdade. Somos justificados pelo próprio Cristo. Não somos mais culpados dos nossos erros. Na verdade, essa culpa não é imputada a nós, porque Cristo nos libertou. Se nós estamos em Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, se você está em Cristo, todos os seus pecados foram perdoados. Cristo morreu na cruz. Cristo imputou a sua justiça a você. Não tem mais para que ficar olhando para trás. Não tem mais para que ficar olhando para o seu velho homem. Você agora vive de verdade. Cristo vivificou você.
Cristo deu a vida dele, a sua morte nos vivificou. Temos vida na morte de Cristo. Lembre-se, Cristo nos vivificou. No Salmos 85, versículo 6, o salmista diz: porventura não tomarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? O salmista está pedindo: Deus, por favor, faz-nos alegre de novo. E essa alegria só pode ser brotada se tu nos vivificar. Se tu derramar a tua vida em nós, nós vamos ficar felizes. Meu irmão, minha irmã, alegre-se. Você agora vive de verdade. Tenha alegria. Tenha alegria em Cristo. Satisfaça-se nele. E eu tenho certeza que o seu coração será grato. Mas não somente esse novo representante nos salvou, nos vivificou, ele também nos justificou. Mais uma vez, Paulo usa de paralelismo para dizer algo sobre Adão e algo sobre Cristo. E na primeira parte, ele fala: porque como pela desobediência de um só homem, que homem é este? Adão. Muitos se tornaram pecadores. Quais são esses muitos? A gente tende a olhar para esse versículo e dizer que todos são pecadores. E de fato, todos pecaram. Mas Paulo, ele está direcionando esse muitos a aqueles que não têm a Cristo, que ainda estão sobre o juízo de Deus através de Adão. O resultado da desobediência de Adão trouxe morte, que foi dada a toda a sua descendência. Qual é a descendência de Adão? Nós. Mas há alguns que são da descendência de Cristo nesse quesito. Veja a segunda parte do versículo. Assim também, por meio da desobediência de um só, por meio da obediência, de um só, muitos se tornarão justos. Por meio da obediência de Cristo, nós somos justificados. Não mais reina o pecado. Não mais reina a desobediência de Adão sobre a nossa vida. Agora nós estamos debaixo da graça de Deus. O juízo não virá para nós, porque Cristo conquistou. Devemos ter em mente que sermos aceitos por Deus não é por nossos méritos, mas é por causa dos méritos de Cristo. Porque Ele foi obediente até a cruz. Eu imagino se a nossa salvação dependesse dos nossos méritos ou deméritos. Ou se, como ficaria? Nós perderíamos a nossa salvação quando nós quando a gente fizer algo que agrade a Deus, mas quando a gente fizer algo que desagrade a Deus, perdemos a nossa salvação. E não. Graças a Deus, que é pelos méritos de Cristo. Se nós somos justificados, de fato, devemos ser obedientes, porque Cristo foi obediente até a cruz. Certo dia, um professor, no seminário, ele chegou na sala e a primeira frase que ele falou foi: eu posso provar a vocês que nós somos salvos por obras. E eu lembro que os alunos ficaram muito estranhados com a frase do professor, porque sabemos que nós não somos salvos por nossas obras. Então, até eu fiquei: como assim? Nós somos salvos por obras? A Bíblia fala totalmente o contrário. E aí depois ele explicou que nós somos salvos não por nossas obras, mas pelas obras de Cristo. Pela obediência de Cristo, nós somos salvos. Partindo, meus irmãos, para o último argumento que Paulo usa, lembremos que temos agora um novo representante que nos salvou, primeiro, segundo, nos vivificou, terceiro, nos justificou e quarto, nos deu vida eterna. Veja no versículo 20 e no versículo 21. Sobreveio a lei que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida
eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Novamente, Paulo usa de paralelismo no versículo 20 e no 21, onde ele mostra Adão, através da sua ofensa a Deus, através do seu pecado, fez com que reinasse a morte. E a lei veio para demonstrar a ofensa dos homens a Deus. Mas Cristo trouxe graça, onde, cobrindo o pecado, fez com que essa graça superabundasse. Que essa graça reinasse pela justiça de Cristo, que conseguiu cumprir toda a lei, dando-nos vida eterna. Dentre muitas funções que a lei de Deus tem, como demonstrar o seu caráter, demonstrar a ética e a moral de Deus para guiar o povo, mostra também que não conseguiríamos agradar a Deus por nós mesmos. Que Deus tem um parâmetro muito alto para nós, que somente Cristo conseguiria cumprir. E temos uma boa notícia, onde abundou o pecado, onde abundou a ofensa de Adão, onde abundou a nossa ofensa para com Deus, pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, pelas nossas palavras, abundou a graça de Cristo em nós. Só conseguiremos agradar a Deus mediante Cristo. Só conseguiremos ter graça mediante Cristo. Só iremos conseguir ter vida eterna mediante Cristo. Somente Cristo. Cristo reina sobre todo o universo. Colossenses, capítulo 1, versículo 19 diz: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Filipenses, capítulo 2, versículo 9 diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Não há pecado maior que a graça de Deus, porque Cristo está elevado, porque Cristo está sobre tudo, porque Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, governa todo o universo. E é este mesmo governante, este mesmo Deus, este mesmo Senhor que morreu na cruz para derramar graça e vida eterna para mim e para você. A Confissão de Fé Batista de 1689, na parte em que ela fala sobre fé salvadora, ela diz o seguinte: mas os atos mais importantes da fé salvadora relacionam-se diretamente a Cristo. Aceitar a Cristo, recebê-lo e confiar exclusivamente nele para a justificação, a santificação e a vida eterna, conforme as disposições do pacto da graça. Nós temos vida eterna na graça de Cristo. É esta graça em quem devemos confiar. Somos reconhecidos não mais por pecadores, por desobedientes, por infringir a lei de Deus, mas agora somos reconhecidos por Deus como justificados, como agraciados, como vivificados. Lembre-se, este novo representante nos salvou, nos justificou, nos justificou e nos deu vida eterna. Creia piamente que você tem vida eterna, que você é uma nova criatura. E se você ainda não fez a sua decisão, não reconheceu Cristo como Senhor e Salvador, faça. E aí você terá tudo isso que eu falei. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua semana. Pronto, estamos terminando o culto deste domingo. A minha oração é que os cânticos, que a mensagem que foi proclamada tenha encontrado espaço, lugar no seu coração, que ajude no seu crescimento espiritual e que as informações, as dicas, as exortações que foram ditas possam fazer com que você
se aproxime ainda mais do Senhor. Como sempre, nós informamos ou orientamos que você siga-nos ali no Instagram da igreja. Ali as publicações são colocadas em primeira mão para que você possa já estar ciente do que está acontecendo na vida da nossa igreja. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações, os cultos acontecem ali por esse canal. O Instagram também nos ajuda no culto de oração, nas terças-feiras. E querendo trazer também agora um novo aviso referente às nossas atividades, à volta das nossas atividades. Ainda não nesse mês de julho. Nós sentamos esse final de semana com os diáconos numa reunião online e após muitas considerações, entendemos que ainda é muito cedo. São 3 palavras que são importantes aí nesse retorno: a palavra segurança, a palavra cautela e a palavra cuidado. Então, queremos voltar com segurança, queremos voltar com cautela, mas queremos ter esse cuidado com cada membro, com cada pessoa, com cada congregado, com cada pessoa que chega na nossa igreja, cada um que vem à nossa igreja. Então, aguarde, nós vamos continuar os cultos online, porém, vamos fazer nesse mês, começar um retorno, como eu chamo, um retorno gradativo. Dia 14 é uma terça-feira, segunda terça-feira do mês de julho. Pois bem, nessa terça-feira vamos voltar com o nosso culto de oração. Às terças-feiras, às 7h30 da noite, estaremos na igreja e convidamos você a estar conosco. Evidentemente, com todas aquelas cautelas, o uso de máscaras. É um grupo, não pode ser um grupo grande, e por isso que queremos voltar, porque na terça-feira ainda não é um grupo tão grande. Mas queremos também dizer que as crianças menores de 10 anos são recomendadas que não venham, e os idosos, com mais de 60 anos, também é recomendado que não venham. Vamos tentar, não posso ainda prometer, precisa ainda de orientação técnica nesse sentido, mas vamos tentar continuar transmitindo o culto pelo Instagram, tá certo? Vão ter pessoas lá, mas a gente vai tentar continuar transmitindo o culto pelo Instagram. Então, aqueles que não puderem chegar vão poder assistir ao culto. É uma maneira de nós começarmos a retomar as nossas atividades presenciais na igreja. Então eu peço que você esteja orando, peço que você possa estar repassando também essas informações. Já publicamos nos vários grupos do WhatsApp, mas vamos estar sempre divulgando isso aí em outros momentos da igreja, tá certo? Ore para que esse mês de julho nós possamos ver níveis de segurança, para que em agosto, com a graça de Deus, nós possamos voltar aos nossos cultos dominicais, às nossas atividades juntos ali na igreja, com aquelas 3 palavras: segurança, cautela e cuidado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que lhe dê uma semana de bênçãos. E vamos concluir o culto também com uma oração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nós aqui estamos, Pai, agradecidos, gratos ao Senhor pelas bênçãos que recebemos nesse mês de junho, pelo cuidado do Senhor. Foi um mês muito diferente, como tem sido esses últimos meses, mas sabemos que o Senhor é o mesmo, o Senhor é poderoso, o Senhor cuida, o Senhor abençoa. Descansamos no Senhor, recebemos a consolação do Senhor. E agora pedimos a Tua graça sobre esse novo mês de julho, Senhor, que esse mês, Pai, possamos ver esses níveis de infectados e até de morte, Senhor, diminuir. Que seria tão bom cessar, Pai amado. Então nós rogamos isso, Pai. Queremos voltar às nossas atividades ali no nosso prédio, Senhor, estarmos juntos, estarmos vivenciando a experiência de comunhão que é uma marca da nossa igreja.
Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por esse meio de transmissão do culto da igreja e que o Senhor tem nos dado. Obrigado por todos aqueles que estão envolvidos nessa atividade. Abençoe também, Pai, o culto infantil da igreja. Tem sido uma grande bênção ver o ministério infantil também, Senhor, abençoando a vida das nossas crianças. Muito obrigado por todos aqueles que estão aí envolvidos também nesse projeto. Obrigado, Pai, pela sabedoria que o Senhor tem dado ao seu povo para trazer-nos essas bênçãos. Nós te agradecemos, abençoa as famílias da igreja e abençoe essa semana na vida de cada um. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E a igreja de Jesus diz amém. Deus abençoe uma semana de bênçãos na sua vida e na vida da sua família.